Declara uma palavra de paz, de bênção sobre ele. Declara uma palavra de paz, de bênção, de consolo sobre a vida do seu irmão. Glória a Deus. Creio que essa noite é uma noite profética. Amém? Quem também crê que essa noite é uma noite profética? Glória a Deus. Galera, vocês estão bem? Felizes? Quem aí já recebeu muito de Deus? Glória a Deus, que presença. Pode sentar no seu lugar, fica à vontade. Nós vamos passar agora para o momento da palavra. É o seguinte, a gente está aí na nossa série de mensagens, Be I Voice. E é uma série, cara, que tem nos estimulado, tem nos tirado do conforto para poder propagar o Evangelho, para levar a mensagem do Senhor aos órfãos, às viúvas, aos filhos perdidos. E eu creio que esta noite será uma noite que você também será desafiado a sair daqui com um desejo de anunciar a palavra de Deus, porque assim você foi chamado para fazer, para cumprir. Essa série tem sido muito especial e ela nasceu de um desejo dos nossos corações de sair do comodismo mesmo, sair da nossa zona de conforto e se posicionar naquilo que o Senhor já falou sobre nós, sabe, de carregar aí uma missão nesta cidade de Contagem, que é a cidade que o Senhor colocou os nossos pés. E eu creio que você faz parte desta geração, e é só o começo daquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Eu vou soltar um vídeo, eu creio que vai dar certo, só para a gente poder se ambientar um pouco nessa mensagem. Tá certo aí, Gui? C.S. Lewis disse: Cristo opera em nós através dos outros seres humanos e neles através de nós. Os seres humanos são espelhos ou portadores de Cristo para outros seres humanos. A importância de um cristão ser uma voz ativa em sua comunidade e no mundo é fundamental, especialmente em tempos de incerteza e divisão. Como cristãos, somos chamados a refletir os princípios do amor, da justiça e da compaixão que Jesus exemplificou em sua vida. Ser uma voz significa não apenas falar, mas também ouvir e agir em defesa dos que não têm voz. Ser uma voz como cristão é um ato de fé e compromisso. É sobre ser luz em meio à escuridão e esperança em tempos de desespero. Ao nos tornarmos defensores do amor e da justiça, não apenas impactamos a vida dos outros, mas também vivenciamos a verdadeira essência do que significa seguir a Cristo. Que possamos sempre buscar ser essa voz, inspirando outros a fazer o mesmo. Be Voice, nesse sábado. C.S. Lewis disse: Cristo Glória a Deus. Aleluia. Cara, nós saímos pelas ruas, evangelizamos. E foi muito especial, foi um tempo muito precioso. E ao mesmo tempo que foi um tempo precioso, é um tempo onde a gente pode chamar de desconfortável. Porque assim como nós vamos encontrar pessoas dispostas a ouvir, assim também nós vamos encontrar pessoas que não estão dispostas a ouvir o Evangelho. Assim como nós tivemos portas fechadas na nossa cara, no momento em que a gente estava evangelizando, pessoas que ao abordá-las, elas falavam, eu não quero ouvir, sai daqui. E quando a gente começa a viver o Evangelho neste sentido, a gente começa a perceber o que talvez Jesus passou um pouco, né? Só um spoiler daquilo que Jesus passou nos tempos antigos. E Jesus, ele é o principal exemplo quando se trata de evangelismo. E nós saímos cheios de testemunhos daquilo que o Senhor fez no nosso meio. Eu quero compartilhar um bem rápido. No momento em que eu estava na rua, no centro de Contagem, junto com um grupo, evangelizando, cada um foi para um lado, e eu estava na rua e de repente eu vi um rapaz se aproximando, e aí eu parei ele e falei, irmão, eu queria entregar uma mensagem para você.
E aí ele olhou para mim, tipo, com uma cara de nojo, aí ele falou assim, sai daqui, cara, que mensagem é essa? Não quero ouvir mensagem, não. E aí eu, glória a Deus, já saí andando. E aí eu fui falando, Espírito Santo, toca ele. E aí, de repente, andei assim, um quarteirão, quando de repente vem o rapaz correndo assim, e ele, ô irmão, ô mano e tal, peraí. E aí ele volta e fala, que mensagem é essa que você quer entregar? Aí eu falei assim, cara, eu estou aqui para te falar sobre Jesus, e eu queria te falar que o Senhor, Ele tem um propósito na sua vida. Eu creio que o Senhor, Ele me incentivou a parar você aqui nesta noite, porque Ele deseja te encontrar, Ele deseja trazer sobre você uma nova realidade, uma nova convicção acerca de quem Ele é e acerca de quem você é nele. E Jesus, Ele quer te dar uma nova vida, cara. Ele quer te levar para um outro nível de fé. Eu não te conheço, não sei o seu nome, não sei o que você passa, mas eu sei que Jesus, Ele é a solução para tudo aquilo que você precisa e Ele pode transformar a sua vida. E aí, quando eu terminei de falar, esse camarada começou a chorar, e o nome dele é Igor. E ele tem por volta de uns 28 a 30 anos, e ele parece que estava indo para um bar, e ele virou para mim e falou assim, cara, este final de semana eu fui à igreja. E quando eu estava na igreja, eu orava. Eu estava no culto e eu orava para que o Senhor pudesse matar o Igor. Ou seja, para que o Senhor pudesse matar ele mesmo para viver uma nova vida. E aí eu não estou entendendo nada, e ele falando assim, chorando mesmo, e ele falava, eu não estou entendendo nada, porque a impressão que eu tenho é que você está falando tudo aquilo que eu pedi no culto, e aí você está vindo aqui como uma confirmação, como uma resposta, e eu achei que você ia me pedir dinheiro, eu achei que você iria me pedir coisas e tal, e de repente você traz uma palavra dessa, cara, e eu estou aqui constrangido, que Deus é esse, que amor é esse, eu preciso disso. E aí eu comecei a orar por ele, eu orei por ele, e aquele cara, ele mudou o semblante, e ele saiu dali, tipo assim, eu nem pedi o contato dele, de tão edificante ali que foi aquele momento, e aquele camarada saiu dali completamente feliz, por tudo aquilo que a gente falou com ele. Enfim, a gente encontrou pessoas, a Rafa, uma senhora de rua, que ela vende coisas nas ruas, na verdade, e ela com um diagnóstico de câncer, e a Rafa orou por ela. Pessoas no ônibus também, que foram encontradas. Fui passar no salão, a mulher fechou a porta na minha cara. Enfim, foram várias experiências que o Senhor, Ele falou. Eu lembro de uma experiência também, quando se trata de evangelismo, de um dia na praça da Jabuticaba. Eu estava evangelizando, e tinha 3 amigas fumando, bebendo, e o Senhor ministrou no meu coração, e Ele falava, eu preciso que você vá até elas, e pergunta se tem alguma delas com alguma doença, com alguma dor, e você vai orar por cura. E eu falei, cara, que loucura, o que eu vou arrumar? Porque se eu chegar lá, e elas não tiver com nenhuma doença, com nenhuma dor, eu vou parecer um louco. Tipo assim, coisa da minha mente, da minha cabeça. Falei, mas você quer saber, eu vou correr o risco. Se der certo, a glória é de Deus. Se não der, a glória é para Ele também. Então, que a gente possa sempre lembrar disso ao evangelizar, que não se trata de nós, é sobre levar a mensagem, é sobre ser um canal de Deus, a glória é sempre para Ele. E aí eu lembro que eu cheguei, e aí elas não me tratou muito bem, até porque elas estavam fumando, bebendo, e eu falei, olha, eu queria trazer uma mensagem aqui para vocês, mas antes de trazer a mensagem, o Senhor ministrou no meu coração que tem alguma de vocês que está doente, com alguma doença. Eu não sei o que é, mas se tiver alguma de vocês aqui assim, eu quero orar pela sua vida e você vai ser curado. E aí eu lembro que uma delas falou assim, cara, eu estou aqui bebendo, você está falando de Jesus, não combina as coisas, né? Aí eu falei assim, não, mas eu sei que tem alguém aqui que precisa ser curado. E aí a amiga dela virou para mim e falou assim, irmão, sou eu. Eu estou com o braço todo empolado, eu já fui no médico, não sei o que é, isso está coçando muito, já me deu febre, eu não durmo de madrugada, não sei que doença é essa, e você veio aqui para falar comigo.
Aí eu falei, eu sabia que era você, então Jesus vai te curar hoje. E aí eu orei por ela, não dava para saber se ela foi curada ou não, porque as manchas ainda estavam no braço. E aí eu fui nessa convicção, entreguei a mensagem, saí dali com a convicção de que o Senhor curou ela. E aí, passado uma semana, eu andando ali na rua do Mauricinho, e ela trabalhava em frente, onde tem uma vendinha lá de pastel, caldo de cana. E aí eu passei lá para comprar água. E na verdade eu ia comprar no Mauricinho, só que aí eu falei, não, vou comprar ali porque a fila está menor e tal. E aí eu fui comprar lá no caldo de cana. E aí quando eu cheguei lá, quem que era a atendente? A menina que eu tinha orado. E aí ela olhou para mim e ela falou, eu te conheço. Aí eu falei, eu também te conheço. Aí ela pegou e falou assim, cara, ainda bem que você está aqui, foi Deus que te mandou. Você acredita que quando eu cheguei na minha casa, não tinha mais nenhuma mancha no meu braço? Você acredita que quando eu cheguei na minha casa, eu consegui dormir e eu não tenho mais nenhuma doença no meu corpo? E eu falei assim, Jesus te encontrou porque você é uma filha, você é amada. Foi Ele que te encontrou, Ele te encontrou para te curar, para te restaurar, mas não é sobre só curar uma doença. O desejo do Senhor é encontrar o seu coração e te fazer um ser novo. E ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas, e ela falou assim, eu quero, eu preciso disso. Cara, e mais uma vez eu orei por ela, nunca mais eu vi ela na vida, mas eu creio que naquela noite ela foi encontrada pelo Senhor. Eu creio que depois daquele dia, talvez nunca mais ela foi a mesma. E levar a mensagem do Evangelho é isso, cara, é a gente correr o risco. Se as pessoas vão falar que a gente é louco, ou se a gente errar na hora de falar, cara, glória a Deus, nós estamos aprendendo, mas nós precisamos levar a mensagem do Evangelho. E para a gente dar continuidade aqui à nossa série de mensagens, eu queria te convidar a abrir a Bíblia comigo em Marcos 6. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Enfim, e foi um tempo muito especial, cara, porque a gente fez aí o nosso intensivo, né, do BI Voice, que é o evangelismo, e a gente teve um grupo de 16 pessoas, se eu não me engano, e a gente abriu agora uma nova turma. Então, se você tem o desejo de aprender mais sobre o evangelismo, se você deseja ir para a rua para evangelizar, nos procura, entra nesse grupo para você estar participando. E a gente já foi com o grupo 1, e esse grupo 1 agora vai para o nível 2, e a gente vai abrir aí a nova turma. Então, se você tem esse desejo de aprender mais sobre o evangelismo, se você quer levar a mensagem do evangelho, você sabe que Jesus te chama para isso, você quer viver essa experiência, pode nos procurar, pode procurar qualquer um dos nossos staffs, que eles vão te direcionar aí pro link do grupo. E não fica de fora, porque eu creio que o Senhor, Ele pode te usar muito neste tempo. Amém? Fiquei muito feliz de ver a Ana. A gente até postou o vídeo da Ana. E teve uma repercussão muito grande, né, Ana? De pessoas procurando ela. Você quer falar um pouco aqui, Ana? Como que foi? Chega aí rapidão. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela? Fala um pouquinho, como que foi a experiência? Ai, que vergonha, Patrick. Boa noite, gente. Então, foi uma experiência, assim, muito única. Foi algo que Jesus preparou mesmo. Eu cheguei lá morrendo de vergonha. Quem estava lá viu. Cheguei lá e falei, Patrick, eu não quero mais. E o Patrick, você quer sim? Eu falei, eu não quero. Ele, você veio, você vai falar. E ali na hora, a gente fez uma oração. E eu senti que naquele momento, foi um momento assim, que Deus, Ele preparou, sabe? Foi um momento onde Ele falou, filha, eu te chamei para isso. E não é sobre mim, não é sobre o que aquele vídeo mostrou, não é sobre visibilidade, nem nada disso. Mas foram vidas alcançadas ali naquele lugar. Às vezes a gente fica com vergonha, mas isso é normal. Foram vidas assim alcançadas, pessoas procurando, pedindo ajuda, pedindo oração, direcionamento. E, cara, eu entendi ali o meu propósito, sabe? Eu entendi o que Deus tem para fazer no nosso meio.
basta a gente dar liberdade e é isso. É tudo dele, é tudo para a honra e glória dele. Glória a Deus. Eu fiquei muito feliz também em ver o Guilherme, o Ítalo, todos eles, né, se movendo, Luiz, o Vini. O Vini foi no ônibus. Aí ele tinha acabado de sair do trabalho, aí eu falei, Vini, nós vamos lá evangelizar no ônibus. E ele todo confortável, tipo assim, não, ele vai evangelizar e eu só vou ver. Aí eu falei, não, mas é você que vai falar. Aí eu só vi o brilho sumindo assim do rosto dele. Ele preocupadão, tipo, o que eu vou falar? Cara, e quando o Vinícius ele abriu a boca dentro do ônibus, não era ele mais. E eu vejo que existe uma graça muito grande do Senhor quando você se dispõe. Porque é o entendimento de que você não está sozinho. Sabe, quando você está falando de alguém superior, de alguém que é maior, o próprio Espírito de Deus se compromete em te capacitar. Amém? Vamos ler então lá para a gente poder dar sequência. Marcos 6, vamos ler a partir do 7, que vai dizer assim: chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou que nada tomasse para o caminho, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias. Calçassem o quê? O quê? Sandálias. E que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partires dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacude o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo, que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo, eles pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Amém? Só até aí. Então, cara, os evangelhos, ele é marcado por um momento em que Jesus, ele, sendo filho de Deus, com uma missão nessa terra, ele escolhe ali homens comuns. Amém? Comigo? Ele escolhe homens comuns para caminhar com ele. E ali Jesus ele começa a ensinar esses homens comuns sobre o reino de Deus. Ele começa a falar sobre o que é o reino de Deus, o que a eternidade nos espera. Ele começa a dar prodígios, sinais, maravilhas acerca deste reino. Então Jesus ele começa a curar enfermos, Jesus ele começa a trazer esperança, ele renova pessoas, ele começa a trazer uma mensagem de arrependimento, onde Jesus ele vai falando e anunciando para as pessoas através de parábolas, ensinamentos, para que as pessoas pudessem se arrepender, para que as pessoas pudessem abandonar o velho homem, nascer de novo, para viver uma nova vida. E Jesus falava da eternidade, e Jesus falava de um novo caminho, e Jesus falava da cruz. E aí nós vamos ver pessoas pobres, órfãos, mulheres viúvas, pessoas, carentes, carecidas de graça, de misericórdia, sendo encontradas por este amor, sendo encontradas por Jesus. E Jesus trazia ali sobre aquelas pessoas um novo sentido, uma nova vida, uma nova direção, e Ele curava e Ele restaurava essas pessoas e impulsionava elas a viver uma nova causa, uma nova autoridade sobre demônios, sobre doenças, sobre a terra. E nós vamos ver ali os discípulos perplexos com tudo aquilo que eles estavam vendo Jesus fazendo, se movendo, e ao mesmo tempo que nós vamos ver uma multidão reunida em busca de cura, de milagres, assim também nós vamos ver pessoas incrédulas, um grupo de pessoas incrédulas acerca do que estava acontecendo ali. Mas uma coisa era certa: Jesus ele tinha uma missão, uma causa, um motivo, um propósito, e nada iria roubar ele de cumprir aquilo que ele foi designado, chamado para fazer. E ele também tinha uma missão com os 12 discípulos, de preparar eles para aquilo que estava por vir. E nós vamos ver esses discípulos olhando para Jesus
nos evangelhos e admirados. Como que ele pode curar pessoas? Como que ele pode expulsar demônios? Como que ele pode fazer um cego voltar a enxergar? Como que ele pode fazer um paralítico andar? Olha, de fato ele é o Filho de Deus. Ele anda sobre as águas. Ele faz a tempestade parar. Quem é este homem? Quem é este homem que traz sobre nós pureza? Quem é este homem que ao olhar para ele, cara, nós encontramos esperança? Quem é este homem que liberta os doentes, os oprimidos, os cativos? Quem é este homem que me encontrou? Quem é este homem que encontrou você? Que te deu um novo sentido, um novo rumo, um novo caminho. Cara, nós não merecíamos nada disso. Nós não merecíamos ocupar este banco. Nós não merecíamos ser encontrados por este amor. A palavra vai dizer que nós éramos inimigos da cruz, inimigos de Deus. A palavra vai dizer que nós não poderíamos pagar o preço para nos tornarmos amigos de Deus, amigos da cruz. Mas aí ele vem, a palavra vai dizer que ele não usou como usurpação ser igual a Deus. Mas antes ele se esvaziou de si mesmo, se fazendo figura de homens. Ele não usou, cara, a ideia de ser igual a Deus, o que de fato ele era. Ele não usou a ideia, cara, de ser santo, de ter o reino da glória para ele. Ele se despiu de tudo isso. E ele se humilhou. Ele se humilhou. Ele deu tudo de si. Para que hoje nós pudéssemos ter um novo caminho. Para que hoje nós pudéssemos andar com Ele. Para que hoje nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus, amigos de Deus. Antes, inimigos da cruz, hoje, amigos. A palavra vai dizer, eu não vos chamo de servos. Eu não vos chamo de empregados. Eu chamo vocês de meus amigos. Aqueles que carregam a cruz, cara, são chamados amigos de Deus. Aqueles que renunciam. Aqueles, cara, que todos os dias nós temos motivo aqui para pecar, para voltar para o mundo, para voltar para as velhas práticas. Todos os dias nós temos oportunidades. Mas os amigos de Deus escolhem renunciar. Os amigos de Deus escolhem abrir mão, ainda que doa. Porque a palavra vai dizer que Jesus foi um homem de dores. O homem que experimentou as mais profundas dores. Só que nos nossos dias nós estamos em busca de um evangelho que não dói. Nós estamos em busca de um evangelho confortável. Um evangelho que massageia o meu ego. Um evangelho que eu chego nele e permaneço sendo a mesma pessoa de sempre. O meu caráter não é transformado, a minha fé, ela não cresce, as minhas atitudes é de criança. Mas o evangelho de Jesus, ele nos convida ao arrependimento. Quando nós lemos aqui, vai dizer que eles estavam pregando sobre arrependimento. Aqui em Mateus 6, onde nós lemos, nós vamos ver um momento onde nós possamos falar sobre um novo começo. Então os discípulos, eles estavam caminhando ali com Jesus, aprendendo, observando, e eles passavam ali momentos olhando para ele. E nos evangelhos nós vamos ver realmente esse percurso. O momento em que eles são chamados,
o momento em que eles aprendem olhando para Jesus, o momento em que eles fazem junto com Jesus e o momento em que Jesus vai embora e deixa eles para fazer sozinho. Essa é a caminhada com Jesus. No início você vai olhar para Ele, você vai observar as Escrituras, você vai olhando ali, de repente Jesus, Ele vai te chamar para fazer coisas, servir o reino. Talvez ali com a presença de um discipulador, de um líder, alguém que vai te impulsionar. Só que aí chega um momento que o próprio Deus te empurra, agora é a sua vez. E nós vamos ver aqui o momento de um novo começo. Até então os discípulos estavam no primeiro estágio, eles estavam apenas observando. E esse novo começo, nós vamos ver que Jesus ele separa ali os discípulos de 2 em 2. Para que eles pudessem ir e evangelizar as pessoas. E nós vamos ver que Jesus ele traz algumas regras para os discípulos seguir. E de uma forma assim bem resumida, né? Porque aqui ele fala, olha, não leva dinheiro no cinto, ou não leva alforje, não veste 2 túnicas. O que nós podemos aprender aqui é que Jesus estava chamando eles para ir evangelizar, mas sem buscar recompensas. Jesus estava chamando eles para colocar sandália nos pés. E a sandália nos pés, cara, elas nos ensina algo. As sandálias, ela tem a ver com a questão dos pés cansados, empoeirados, daqueles que carregam a boa notícia. Daqueles que levam a mensagem do Evangelho, que caminham livremente para levar a mensagem do Evangelho. Ou seja, Jesus pediu eles para colocar uma roupa simples, para eles não ficar buscando status, para eles não buscar recompensa, e deu eles ainda uma outra ordem. Olha, se vocês chegarem na casa de alguém, e essas pessoas rejeitarem vocês, sacode a poeira contra eles e prossiga. Levar o Evangelho de Jesus, cara, é carregar uma mensagem. E para carregar esta mensagem, nós precisamos aprender isso como algo que precisa estar cravado no nosso peito, de que o Evangelho de Jesus não fala sobre nós. O Evangelho de Jesus fala sobre o Cristo que morreu na cruz. Então carregar esta mensagem nas nossas vidas, cara, é levar esta cruz todos os dias para a nossa vida. Para os nossos dias, é todos os dias caminhar, cara, com as sandálias nos nossos pés, as sandálias da propagação do Evangelho. A palavra vai dizer quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho da paz. A palavra vai dizer que Deus ele troca as sandálias desgastadas para que você receba novas sandálias e continua e permaneça. E quando nós falamos, cara, da ordem que Jesus deu para os discípulos, sacode a poeira e permaneça, continua, isso nos ensina algo. Porque quantos de nós paramos? Quantos de nós aqui nessa noite paramos quando nós ouvimos uma crítica? Quantos de nós paramos quando as nossas expectativas foram frustradas? Quantos de nós abandonamos o Cristo que nos salvou, nos remiu, nos deu uma nova vida? Porque as minhas projeções sobre Ele não foi suprida. Porque a minha dependência emotiva que eu coloquei em homens, esperando que homens me salvassem, eu espero que o meu líder me salva, o meu discipulador me salva, e aí no momento em que você foi frustrado, aí você parou de correr, aí você parou de servir, porque ao invés de você colocar o coração em Cristo Jesus, você colocou o coração em pessoas, porque na hora que o seu amigo deixou de caminhar, aí você fala, meus amigos estão tudo saindo, então deixa eu ir junto também. Meus amigos estão faltando do culto, então deixa eu ir embora também. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Um evangelho baseado naquilo que o outro faz.
Um evangelho onde nós temos colocado uma muleta nos nossos braços, usando pessoas de amuleta para que a gente possa apoiar. Cara, o seu apoio precisa estar em Cristo. Somente Ele conhece o seu coração, somente Ele pode curar você, somente Ele pode te dar esperança, somente Cristo pode te dar vida. É somente em Cristo. Levar o Evangelho nas ruas, propagar o Evangelho, liderar a célula, discipular pessoas, não pode ser sobre as expectativas daquilo que colocamos nos nossos feitos, mas sobre as expectativas da palavra de Deus. E se a palavra de Deus falou vai, você vai porque existe uma palavra sobre você. Se a palavra de Deus falou para você, sacode a poeira, então me julguem, me critiquem, falem muito do meu nome, mas que vocês vejam Cristo na minha vida. E se Cristo permanece em mim, isso é o suficiente, é o bastante. Glória a Deus, vida que segue. Não estou falando para você sair como um religioso, um prepotente, um orgulhoso, pisando nas pessoas. Não é isso. Eu estou falando sobre identidade. Uma identidade firmada em Cristo. Ela sacode a poeira e permanece carregando a mensagem. Porque você aprendeu, cara, quem você é nele. Você aprendeu que você não está construindo uma Jerusalém com as suas mãos. Você não está construindo um novo evangelho, uma nova forma de viver o evangelho. Não! Você está pregando o evangelho que Cristo já pregou. E esse é o nosso erro. Porque às vezes a gente acha que nós estamos construindo uma nova mensagem. Às vezes a gente está aqui no grupo de jovens ou abriu uma célula e a gente acha, não, eu estou fazendo uma célula ou eu estou fazendo um culto de jovens. Não, cara, Jesus já fez tudo por nós. Nós estamos apenas caminhando em obediência àquilo que Ele já fez por nós. Assim também é como vencer o pecado. Porque às vezes nós achamos que vencer o pecado é por muito fazer. E aí eu vou buscando coisas e mais coisas até que eu vença, até que eu rompa. Cara, olha para a cruz. Passa tempos olhando para a cruz. E quanto mais você olha para a cruz, quanto mais você contempla o coração de Jesus, mais dele em você terá. E aí você vai olhar para o pecado e vai falar, cara, não, eu passei tanto tempo olhando para Jesus que eu rejeito o pecado. Eu passei tanto tempo olhando para Jesus, que se eu for ofendido dentro da igreja, eu permaneço. Se falaram do meu nome, se me caluniou, se falou que eu não sou um bom crente, cara, glória a Deus. Tem uma frase de um teólogo que ele vai dizer, se você vê algo de bom em mim, isso é Cristo. Mas se você vê algo de mal, esse sou eu mesmo. Então, se existe algo na sua vida que ainda precisa ser mudado, é porque essa é a sua humanidade, cara. E a nossa humanidade, a gente coloca ela debaixo da cruz. Para que nós possamos morrer mais um pouco para conhecer mais desse Deus. E o comando aqui para os discípulos é esse. Olha, vocês vão levar o evangelho de 2 em 2, podem ir. Levem o evangelho. Levem o evangelho do arrependimento. E quando eles saíram de 2 em 2 para pregar, eles não criaram uma nova mensagem para falar nas ruas. Eles levaram uma única mensagem: arrependam-se, que é chegado o reino dos céus. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Ei! Arrependam-se! E aquelas pessoas que diziam, não, essa mensagem é dura demais, quem você pensa que você é? Sacode a poeira e permanece pregando o evangelho. Sacode a poeira contra essas pessoas e permaneça propagando o evangelho. A mensagem, ela precisa ser espalhada.
Se as pessoas não vão querer, ela vai cumprir. Se você não quer, ela vai cumprir. E não é sobre também uma meritocracia. Nós vamos aprender sobre essa questão da humildade. Olha, não coloca dinheiro no cinto, ou coloca uma sandália, não coloca 2 túnicas para não ser uma roupa que leva para a riqueza. Não, faz da forma mais simples, pura, singela possível. E é exatamente isso que Jesus está nos ensinando, cara. Levar o evangelho não é uma meritocracia. A meritocracia é o seguinte: você faz muito para alcançar o favor de Deus. Mas não é sobre isso. Levar o evangelho é ter o entendimento de que eu já alcancei o favor de Deus sobre a minha vida, porque Ele morreu na cruz por mim. E por entender isso, aí eu me movo. Por entender que eu sou filho de Deus, eu me movo. Não é sobre muito fazer para alcançar mais de Deus. É o quanto eu conheço desse Deus. É o quanto eu olho para esse Deus. É o quanto o meu coração, cara, ele se dobra diante desse Deus. O que Jesus estava chamando os discípulos é para que eles pudessem levar o coração deles para esse lugar de pobreza. Pobreza de espírito. Eu não estou falando de miséria. Pobreza de espírito. A pobreza de espírito vem de um coração que tem reverência a Deus. Vem de um coração piedoso. Um coração que escolheu morrer para si mesmo. Para carregar Cristo. Então os discípulos, eles começam a viver esse novo começo. Eles começam então a viver esse novo começo, e ali eles começam a expulsar demônios, ali eles curam pessoas. Cara, e eles vivem algo extraordinário. E ao voltar para falar com Jesus, eles começam: Jesus, nós expulsamos demônios. Jesus, nós fizemos coisas no seu nome. Jesus, pessoas foram curadas, pessoas foram restauradas, pessoas foram transformadas. E Jesus nos evangelhos vai ensinar para os discípulos que, se vocês estão impressionados por aquilo que vocês fizeram, pelas curas, por expulsar demônios, imagina o que a eternidade espera para nós. Imagina o que a eternidade espera. No nosso curso de evangelismo nós aprendemos 2 coisas. Que levar o evangelho, cara, primeiramente trata-se sobre o amor. É sobre você amar a Deus. E uma vez que você ama a Deus, você ama também aquilo que o coração de Deus se importa. E o coração do Pai, ele se importa com pessoas. O coração do Pai, ele se inclina para alcançar, encontrar os filhos perdidos. E a segunda coisa que nós aprendemos é que a mensagem do Evangelho não fala sobre nós. Todos vocês que estão aqui nessa noite, todos nós temos uma missão. Todos fomos chamados para uma missão. E a sua vida, ela jamais terá sentido se você não corresponder à missão que Deus te chamou para viver nessa terra. Cara, você pode ser um jogador de futebol, você pode ter muito dinheiro, você pode passar na faculdade, você pode casar, você pode ter família, você pode possuir bens, você pode crescer na sua vida, tudo isso é muito bom, você pode ter o carro do ano, cara, sua vida pode prosperar, você pode crescer, você pode ser um jovem e um adolescente próspero, e eu até profetizo isso sobre a sua vida. Mas se você viver a sua vida nessa terra sem entender o seu propósito, sem entender o seu chamado, vai ser tudo em vão. Por isso que a palavra de Deus fala: buscai primeiro as coisas dos céus, buscai primeiro o reino dos céus.
e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Buscai primeiro as coisas dos céus, constrói o seu tesouro nos céus, porque as coisas terrenas, a traça, a ferrugem vem e corrói tudo. Hoje você tem um iPhone bom, no outro ano o cara já lança um novo, e a gente está sempre insatisfeito, porque a sensação é de que a gente nunca está completo. Mas existe um lugar que nós somos completos. Existe um lugar, cara, que a nossa incoerência, ela não se torna motivo de uma reprovação, mas de um desejo do Senhor de nos transformar. Uma reprovação de alguém que vai ficar toda hora jogando na sua cara. Não, o amor de Deus não é assim. O amor de Deus, ele é puro. E é do desejo do Senhor que nós vivamos para Ele. É do desejo do Senhor que nós possamos crescer em graça, em conhecimento acerca de quem Ele é, para que nós possamos ser jovens e adolescentes maduros para esta geração que também carregarão esta mensagem. Cara, você precisa crescer como um jovem e um adolescente maduro nessa casa. A nossa geração, ela está carente de jovens e adolescentes maduros no reino de Deus. Jovens e adolescentes no qual nós podemos olhar, cara, e ver a glória de Deus na sua vida. E ver que você entendeu a mensagem que não é sobre você. E ver que você escolheu renunciar. E ver que você morreu mais um pouco de si mesmo. Em uma geração hedonista, cara, nós estávamos conversando isso agora, eu, o João e o Du, voltando lá do paintball. Como que a nossa geração ela é uma geração hedonista. Uma geração, cara, que está o tempo todo querendo buscar a sua própria vontade. É o meu desejo, o meu prazer, a minha vontade, é o meu tempo. É o que eu quero. E aí, no meio de uma geração hedonista, cara, carece de homens e mulheres que escolheram renunciar tudo. De jovens e adolescentes que se posicionam de uma forma contrária a este movimento do eu quero. Entende que diante do meu eu e o Rei da Glória, cara, eu me dobro para que Ele cresça na minha vida. Eu dobro o meu eu diante dEle, eu dobro a minha vontade diante dEle. E eu falo, Deus, faça em mim a Tua vontade. Quando a Ana, ela ia evangelizar no ônibus, e ela falava, não, Patrick, eu não vou. Aí eu falo, Ana, não é sobre você. E eu orava para ela, eu falava assim, Deus, que ela possa entender que não é sobre ela aqui. Não tem a ver com você. Assim foi com o Vinícius também. Eu falei, Vinícius, pregar no púlpito da igreja é fácil, não é? Porque tem mídia, a sua foto vai para o Instagram, os seus pais vão ver. Quão de Deus o Vinícius é, porque agora ele prega. Agora faz o seu altar no ônibus. Onde o pastor não vai te ver, o líder não vai te ver. Faz o seu altar lá, onde talvez não vai ter uma mídia. Mas vai ter você ali despido de você mesmo, reconhecendo que o Evangelho de Jesus é muito mais superior do que você mesmo. Que o Evangelho de Jesus é sobre ir e falar das boas novas. Quando Jesus manda Pedro andar sobre as águas, cara, e Pedro tem aquela atitude de fé de ir caminhar sobre as águas, e nós vamos ver que fica no barco ali os discípulos. E quando Pedro ele caminha sobre as águas, os discípulos eles não olham para Pedro dizendo, quão de Deus Pedro é, ou olha o tamanho da fé de Pedro, não. Os discípulos não olham para Pedro. Os discípulos eles olham para o Cristo. E eles reconhecem, Cristo é o Filho de Deus. De fato, Ele é o Filho de Deus. Você sair pelas ruas para pregar o Evangelho. Você carregar a mensagem do Evangelho na sua vida.
você anunciar as boas novas de Jesus, não fala sobre você. Fala, cara, das pessoas que vão ficar dentro do barco, te olhando, e dirão, de fato, Jesus é o Cristo. Que nós possamos ter uma vida tão rendida e dobrada diante de Deus, cara, ao ponto das pessoas olhar para nós e não enxergar mais a gente, mas veja Cristo em nossas vidas. Que você seja tão cheio de Cristo, cara, que o seu caráter seja tão moldado por este Cristo, que as pessoas elas terão prazer de estar ao seu lado, as pessoas elas terão prazer de ouvir você, e estar carecido disso nas escolas, pessoas cheias da presença. Nas faculdades, no trabalho, está carecidos de homens e mulheres comprometidos com um caráter aprovado por Ele, não por homens. Porque ter um caráter aprovado por homens é fácil, cara. Você segue conforme a manada, pronto, está ok para os homens. Você realiza a vontade das pessoas, aí você é um ser humano legal, porque você serve, você faz boas obras, você faz boas ações. Mas ser aprovado por Cristo não fala sobre uma vida externa, fala daquilo que você carrega dentro de si, um coração quebrantado, rendido, dobrado diante dEle. A santidade não fala, cara, sobre perfeição, santidade fala sobre quebrantamento. Quanto mais quebrado eu estou diante de Deus, mais dele eu tenho na minha vida. E às vezes a gente acha que é por muito rotar o quanto de Deus eu tenho para as pessoas, o quanto eu demonstro e mostro para as pessoas. Não é sobre o tanto que você se mostra, serve na casa, na igreja. Não, cara, é sobre um coração. Em toda a palavra nós vamos ver Jesus. Nós vamos ver os olhos de Deus passando sobre a terra em busca de corações. Assim como Ele fez com Noé, a palavra vai dizer um homem íntegro, de caráter e que amava a Deus. Assim como nós vamos ver na vida de Maria, uma mulher bem-aventurada. E o Senhor encontra graça no coração dessa mulher. Assim também os olhos de Deus estão passando nos nossos dias, à procura de homens, de mulheres, no qual Ele possa chamar bem-aventurado ou bem-aventurada, no qual Ele possa olhar para a sua forma de viver, a sua devoção, a sua paixão por Ele, cara, e Ele encontrar favor no seu coração e dizer assim, eu vi as suas lágrimas, eu vi os dias que você se rendeu, eu vi os dias que você se dobrou na minha presença, eu estava lá, e por estar lá, eu te levanto. E por estar lá nos dias que você renunciou tudo, por minha causa, agora eu te levanto, agora eu te exalto. Porque o Evangelho é esse, cara. O Evangelho de Jesus, ele é de ponta cabeça. Se você quer ser o primeiro, então vai para o final da fila. Se você quer ser aquele que ama os seus irmãos, então serve todo mundo, para depois você pegar o seu prato de comida. Mas falar desse assunto nos nossos dias, não, então você tem que fazer uma terapia. Eu estava zoando com os meninos. Não sou contra a terapia, cara, mas parece que tudo agora tem que cair na conta da terapia. Aí está lá a pessoa com inveja da outra. E o Evangelho chama para a gente o quê? Admoestar as pessoas, corrigir as pessoas, apacentar o rebanho. Aí está lá um com inveja do outro. Não, aqui eu acho que você está com o seu coração ruim, então vai para a terapia. E aí a gente está negligenciando a verdade de Cristo. Cara, se é inveja no seu coração e você é amigo de pessoas aqui dentro, você tem que chegar e falar mesmo, olha cara, me desculpa, mas eu estou vendo muita inveja no seu coração. E eu estou orando pela sua vida, para que você também veja. Porque se você ama, cara, o desejo do seu coração é ver essa pessoa na eternidade. E para você ver a pessoa na eternidade, todos nós vamos ter que passar no estreito. Cara, a peneira do Senhor está passando. O Evangelho, cara, é como limão que você vai espremendo até sair a última gota. Assim também o nosso caráter está sendo forjado.
A peneira está passando, e quando a peneira passa, o seu ego tem que ir embora, a inveja tem que ir embora, o orgulho tem que ir embora, até que o seu caráter seja refinado, e aí os olhos do Senhor vêm sobre a sua vida dizendo: agora eu encontrei graça, agora eu estou vendo pureza aí, agora eu te uso. E aí quando você menos assusta, cara, você está discipulando pessoas, você está cuidando de pessoas, você não fez nada. Você só passou por o processo. Só que tem muita gente que quando é levado para o processo não suporta. E aí pede para sair. Só que aí você fica 1 ano, 2 anos, 3 anos com o mesmo caráter. E o desejo do Senhor não mudou. A mensagem do Senhor continua a mesma. Arrependei-vos, 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 que é chegado o reino dos céus. Jesus, ele vem para buscar uma noiva pura, sem mancha, sem pecado. Por isso que a mensagem ela precisa ser dura. Por isso que precisa doer em nós, cara. Se você está buscando um evangelho mamão com açúcar, cara, eu te aconselho a buscar o evangelho que arde, que dói. Eu te aconselho nessa noite a buscar o evangelho que trata no seu caráter. Eu te aconselho a sair daqui e procurar o seu discipulador aqui, ó. O meu coração é invejoso, orgulhoso. Aí você vai começar a ver a humildade nascendo no seu coração. A questão é que a gente acha que por ter batizado, por ser da equipe de staff, por ter 10 anos de igreja, por ter pais cristãos, a gente coloca o nariz lá no alto e acha que a gente é superior do que todas as pessoas da igreja. Enquanto Jesus está falando, desce, 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 porque aí você vai ver a minha glória na sua vida. Tem gente aqui que era para estar em outro nível, cara. E por que a gente não está acessando novos níveis no Senhor? Porque a gente está muito imaturo. Então Jesus está nos chamando para o crescimento. Porque é muito fácil a gente ver uma geração que bate em todo mundo. Bate no líder, bate no pastor, bate em como que tem que ser, como que tem que fazer, mas não se compromete em fazer da forma que Jesus quer que faça. Então você reclama da célula, reclama do culto, então por que você não abre uma célula? Mas uma célula, cara, que vai ganhar é uma nação. Mas é uma célula, cara, que vai ter frutos de arrependimento, de restauração, de cura. Porque é essa palavra que está sobre a sua vida. Eu não estou aqui para colocar um peso de culpa e condenação sobre você, não. Eu estou te convidando a uma vida transformada, a uma vida restaurada, curada. E se aqui tem filhos de Deus, o desejo do seu coração deve ser esse. Um desejo de mudança, um desejo por arrependimento, um desejo de ser parecido com Cristo. Porque o filho só pode fazer aquilo que vê o pai fazendo. O filho, ele obedece porque ele ama o pai. É a gente ser levado, cara, para uma devoção tão urgente, para uma devoção tão sincera, que venha custar tudo de nós. Que venha custar a nossa reputação diante de homens, que venha custar, cara, a nossa reputação diante de pessoas, que venha custar os nossos dias. Uma obediência voluntária, porque a gente acha que só abandonar o pecado é o suficiente, não. O Evangelho de Jesus também pede coisas lícitas que te levam ao pecado. E a nossa geração, cara, ela está sendo chamada, e nós precisamos nos despertar o quanto antes. Porque eu creio que o Senhor quer sim trazer um avivamento sobre Contagem. Eu creio que o Senhor quer sim trazer um avivamento sobre esta igreja, sobre esta casa. Eu creio que esta igreja, os cultos de jovens ficarão pequenos. Eu creio que líderes de célula serão levantados, discipuladores serão levantados. Eu creio que nós viveremos grandes coisas no Senhor aqui, cara. Mas o Senhor, Ele deseja encontrar corações despidos, corações dobrados, corações disponíveis, corações obedientes. Para que quando, cara, Ele liberar aquilo que Ele quer fazer, nós estaremos prontos. Nós estaremos preparados. Talvez o seu questionamento é esse: nossa, mas a gente orou tanto por avivamento, por que ainda não aconteceu?
Porque Jesus está gerando um avivamento dentro de você primeiro. Porque antes da gente clamar por um avivamento que vai tocar nações, Jesus ele está gerando primeiro dentro de você. E a pergunta que eu te faço o avivamento chegou aí no seu coração? Como está o seu coração? Como está o seu caráter? Porque a gente fala muito de um avivamento nacional, de um avivamento que vai tocar nações. Mas o avivamento pessoal? E a nossa intimidade, cara? Porque levar o evangelho lá fora, glória a Deus, nós vamos nos mover sobre uma palavra. Mas e você? E o seu coração, onde está, cara? E eu creio que é um tempo que o Senhor, Ele está despertando esta casa. O Senhor nunca me falou tanto isso como tem falado. Que o Senhor Ele está levantando filhos maduros nesta casa. Que o Senhor Ele está despertando pessoas nessa casa. Tem pessoas aqui que estão passando, cara, no estreito do estreito. Está doendo muito. Tem hora que você olha para você e você fala, como que eu vou suportar isso aqui? Está sendo difícil. Porque às vezes você está vindo para o culto arrastado. Às vezes você está vindo para a célula cantando a misericórdia de Deus. Mas é o processo do Senhor. Precisa doer. Porque enquanto dói, Ele está gerando. Enquanto dói, Ele está gerando amor por almas. Enquanto dói, Ele está gerando filhos espirituais. Enquanto dói, Ele está gerando uma unção profética. Enquanto dói, Ele está gerando em você palavras de conhecimento. Enquanto dói, você está ali arrastando, mas suportando. Você está arrastando, cara, está doendo, mas você está indo. Jesus está te levando à maturidade. Não desista, permaneça, permaneça, permaneça. Porque quando chegar o tempo, cara, dos frutos, a glória de Deus será revelada junto com os frutos que aparecerão. E o processo de Deus é esse. Às vezes o Senhor Ele vai vir e vai espalhar. Pessoas vão sair, pessoas vão entrar, aqueles que permaneceu cresce, e aí de repente aqueles que saiu volta de novo. Esse é o processo de Deus. E às vezes a gente não entende nada, mas o Senhor Ele precisa bagunçar para que as coisas possam chegar no nível perfeito. Para que as coisas possam chegar conforme a vontade dEle. Porque quando a gente está fazendo aqui, a gente vai fazendo, e aí a gente esquece, e aí a gente vai fazendo do nosso jeito, com as nossas mãos. Aí o Senhor vem e fala assim, não, peraí, agora eu vou colocar frieza, porque agora eu vou começar de novo, do meu jeito. E aí, cara, a gente só obedece em humildade, em devoção, a gente olha para Ele e fala, eis-me aqui, Jesus, faz do seu jeito, eu estou aqui para servir o teu reino, eu estou aqui para servir a tua causa. Então, cara, se está doendo aí, você está no caminho certo. Se não está doendo, busca o evangelho que faz arder dentro de você, porque é esse evangelho que transforma, é esse evangelho que restaura, é esse evangelho que te faz um ser novo. Então, cara, busca o evangelho que faz doer dentro de você. Busca o evangelho que mata o seu ego, que mata a sua vaidade. Tem pecado escondido aí, traz para a luz. Você não é santo, você não é Deus, você não é perfeito. Traga o seu pecado para a luz, para que você seja transformado, para que você seja restaurado, para que o Senhor possa encontrar graça e favor sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus, nós vamos orar agora, nesse momento. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Vou chamar o pessoal do louvor. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor falou com muitas vidas aqui nesta noite. Eu creio que o Senhor falou com muitos corações aqui nesta noite. Feche os seus olhos, por favor, não despeça. Não é tempo de conversar, ir ao banheiro. Não é possível que a gente acabou de receber esta palavra e a gente vai agir como se não fosse nada. Não é possível. Espírito de Deus, em nome de Jesus, começa a trazer vida para essa palavra e começa a trazer temor aos corações, Senhor. Eu não peço aqui por mim, Deus. Eu peço, Pai, para que Cristo seja formado em nós. E o Espírito Santo me mostrava o coração de algumas pessoas aqui, e de fato, cara, você entende que esse processo de dor tem acontecido na sua vida. Você tem visto a mão do Senhor
arrancando coisas. Quando você olha para a sua jornada, para a sua caminhada de fé, você tem sentido isso, cara, um desânimo, um cansaço. Você tem sentido que muita coisa não está fazendo sentido ou não está no lugar. O que eu tenho para dizer, cara, é que existe uma unção profética sobre a sua vida. E Jesus, ele está gerando o profético em você. E esse profético, ele será externado no tempo certo. E eu quero fazer um convite para algumas pessoas aqui. Para você que está nesse processo de dor. Você que está passando por momentos onde você está renunciando coisas. Está doendo, mas você está indo, você está caminhando. Eu quero orar pela sua vida, mas é uma oração específica de que você não irá desanimar. Eu quero orar para que o Senhor traga sobre você mais força, para suportar esta fase, para permanecer em meio à dor, em meio às estações difíceis, em meio à tempestade. O Senhor, ele vai trazer aqui nesta noite um batismo de cura, de restauração, de poder, de força. E Ele está falando com corações aqui, porque o processo não acabou. Mas você precisa, nesta noite, desse suporte. Nessa noite Ele está nos encontrando com graça, com amor, para nos fortalecer, nos encorajar, porque o processo não acabou. Ele ainda está no processo de gestação. Mas vai nascer, e quando nascer, nós testemunharemos os feitos das mãos do Senhor. Você que está nesse processo, eu quero orar pela sua vida. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, eu vou orar por você. Fique à vontade para sair do seu lugar. Ramakaraba sorekara labashe Kuria baba shirie Ravarala yakaria babanda yarabasurie Siria baba karabasturiera la baba shirere Rababa basturiera la bashirere Rababa, Siria, Rabandaya, Shekarababa. Ainda doce em meus lábios, teu nome, sim, Senhor, sua eterna beleza. Fascina os meus dias, ainda é doce em meus lábios, teu nome. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo,
quero conhecer Cristo. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada no Pai. Cristo, Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada no Pai. Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada no Pai. Cristo, Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada no Pai. Cristo, Cristo, a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Cristo,